sabe? Tá bom, esse meeting está sendo gravado. Não sei se apareceu para todo mundo o aviso aí, mas apareceu aqui para mim. É, então, meu início, minha relação com a economia era essa, né? Eu realmente achava que a economia era sinônimo de dinheiro. E nunca gostei de estudar economia, nunca me interessei, pelo contrário, queria distância. Mas aí, como eu falei, nos últimos anos comecei, muito movida pelo meu mestrado, até minha dissertação, foi quando eu comecei a estudar mais sobre, a me interessar muito mesmo sobre a relação, como a gente se relaciona com né, como as pessoas se relacionam umas com as outras, como a gente se relaciona com os ambientes mesmo que a gente habita, com a nossa cidade, com o nosso bairro, com o meio ambiente, né, com a natureza. Somos natureza, né? Como é que é essa relação? E, e fui despertando, fui entendendo que, na verdade, a economia, isso é economia, assim, né? Economia é uma palavra que vem do grego, que significa administração da casa. Então, essa casa pode ser a nossa casa, pode ser o nosso bairro, pode ser a nossa comunidade, a nossa cidade, nosso país, o nosso planeta, né? Entenda a casa, né? A gente pode dar várias escalas para essa casa. E, por definição, a economia é a ciência que estuda os fenômenos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços com o intuito de promover o bem-estar da comunidade, né? Então, tudo que a gente precisa, tudo que a gente produz, tudo que a gente precisa consumir, né, de coisas, de serviços e essa relação que a gente cria para estar bem, né? Então, em alguma altura da vida, qualquer um de nós aqui vai precisar acessar o serviço de um médico, né? A gente não consegue produzir tudo aquilo que a gente precisa, então a gente vai precisar se relacionar com alguém para poder ter aquilo que a gente precisa. Então, essas são as relações e tudo isso é economia, né? E o dinheiro é uma das formas de economia. Mas é o que a gente acredita que é a única coisa que move a economia, só que não é, né? O dinheiro é uma coisa que foi inventada, né, há muito tempo atrás, é uma moeda de troca, mas existem outras formas de fazer essas relações acontecerem. E o dinheiro é uma energia neutra, né? Eu sempre dei muito peso a essa energia, essa moeda, né? O dinheiro. E eu acho que é uma coisa que eu venho conseguindo, graças a Deus, desfazer ao longo da minha vida aí, de dar menos peso a isso, sabe? Entender que o dinheiro realmente é só uma energia. E principalmente a partir do momento que a gente entende que a economia é muito além disso, né? Muito mais do que isso. Eu vou trazer um pouquinho, vários exemplos aqui para vocês entenderem melhor. O dinheiro, ele é o principal sistema econômico hoje, né? Ele está atrelado ao dinheiro, que é o capitalismo. É o principal sistema econômico que a gente tem hoje. E a principal característica do capitalismo é o crescimento dos lucros, né? O crescimento a qualquer custo. Então, a ideia é sempre crescer o dinheiro que a gente tem. A gente vende mais para poder produzir mais, para poder vender mais, para poder produzir mais. É uma coisa infinita, né? A gente mede o sucesso da nossa empresa, o sucesso de um país a partir do crescimento econômico. Quanto mais cresce esse dinheiro, maior o sucesso que a gente tem, né? Então, mais bem de vida estamos, né? Mais qualidade de vida temos, né? Então, essa lógica do capitalista mudou, transformou a sociedade, né? Principalmente depois da Revolução Industrial, né, em que a humanidade passou a conseguir produzir em grandes escalas. O, o, as pessoas passaram a viver para trabalhar, né, para poder produzir, para poder fazer dinheiro, né. Então a gente passou a viver para atender uma demanda de mercado. As pessoas começaram se mudaram para onde estava o trabalho, para onde estava o dinheiro, né, se desconectando dos propósitos dela própria, da cultura, da família, da comunidade de onde ela estava inserida, muitas vezes tendo que mudar né, de cidade, porque é lá naquele outro lugar que está o trabalho, é lá que está o dinheiro, então é para lá que eu vou, né? Quanta coisa a gente não deixa para trás dentro dessa lógica, né? A gente desde criança aprende a poupar, a juntar, né, aprende desde pequenininho, né, que a gente tem que fazer o dinheiro crescer, né? A gente é incentivado a ter um sucesso financeiro, né, a sermos prósperos financeiramente. E, assim, claro que, né, acho que eu, pelo menos, fui incentivada a fazer algo que eu gostasse, mas muitas vezes isso fica muito mais no campo do hobby do que, de fato,
naquilo que a gente faz para a vida, né? Então, sorte de quem de fato faz o que ama, mas infelizmente a gente sabe que a realidade, né, da maior parte da população é viver para fazer dinheiro, né? Então, essa coisa de fazer o que ama, o que sente, o que sai de dentro fica para lá, muitas vezes, né? A gente entendeu que para fazer, né, para poder sobreviver, a gente tem que ser competitivo, sempre melhor que a concorrência, né? Sempre melhor que o coleguinha do lado. Porque é isso, temos que sobreviver, temos que fazer o dinheiro. Enfim, a facilidade de compra também gerou uma sociedade de consumo completamente desconectada, né? De tudo ao seu redor. Então a gente compra sem ter a menor ideia de onde que vem o que a gente compra. As grandes empresas tomaram, né, os pequenos negócios, então hoje a gente viaja, a gente vê as mesmas vitrines em qualquer lugar do mundo. E essa busca por lucro, né, acima de tudo, destruiu floresta, poluiu o rio, aumentou a quantidade de gás carbônico né, na atmosfera, aumentou as desigualdades, enfim, a gente está careca de saber disso, né? E aí, né? Esse é o sistema que a gente está inserido, o sistema econômico que a gente vive, né? Essa é a nossa realidade. Quanto será que a gente se distanciou, né, das nossas raízes, dos nossos sonhos, né, para atender um modelo econômico que é completamente insustentável, né? Será que a gente é feliz nesse sistema? A gente é feliz nesse sistema? Tipo, faz sentido isso? Né? Existem alternativas? E aí vocês vão dizer, cara, mas isso é um sistema que está no mundo inteiro, né? Como é que eu vou mudar isso? Não dá para mudar, né? Tipo, é uma coisa muito grande. Todos os países funcionam dessa forma, né? A coisa é o planeta todo funcionando assim. E aí a boa notícia é que sim, existem alternativas. Cada vez mais existem alternativas. E isso sim está mudando. Né? Isso não sou eu que estou falando, eu não estou inventando isso. Existem vários autores que afirmam, né, que a gente está vivendo de fato uma fase de transição, assim, uma fase de transição de paradigmas. Então é um momento turbulento, né, muitas coisas acontecendo, mas existem perspectivas, né? E é disso que eu vou falar aqui. Esses paradigmas que estão mudando, eles estão na sociedade, eles estão nos sistemas, estão por toda parte, mas eles estão principalmente dentro da gente, sabe? E a gente precisa mudar a forma como a gente está enraizado nessa coisa toda, né? Então, essa mudança de paradigma, ela se potencializou, né? Ela se expandiu de uma forma assim exponencial a partir da popularização da internet, né? Que possibilitou a conexão entre as pessoas, projetos, ideias. Hoje a gente está todo mundo conectado em rede, né? Olha que doideira. Aliás, eu não falei, eu estou em Londres, eu moro em Londres, para quem não me conhece. Eu estou do outro lado do mundo aqui, conversando, compartilhando com vocês o meu conhecimento, sabe? Então, a gente tá todo mundo conectado, né? Vocês vieram parar aqui nessa conversa porque vocês se atraíram pelo assunto, né? É um assunto de interesse, né? Então, o que acontece quando a gente está em rede, né? A gente compartilha tudo aquilo que a gente sabe e a gente se agrupa por assuntos de mesmo interesse, né? A gente acaba tendo a oportunidade de seguir um caminho mais livre, né? Conectado àquilo que a gente acredita, conectado ao que a gente quer conhecer, ao que a gente quer fazer. E isso quebra um pouco aquela lógica da hierarquia, né? Das organizações hierárquicas. Então, eu vou dar um exemplo da minha vida, assim. Eu sempre gostei de casa na árvore, desde criança, sempre adorei casa na árvore. E fui fazer engenharia civil, crente que eu ia aprender a construir casa na árvore, né? Ter todas as ferramentas que eu precisava para isso. E foi muito frustrante, porque, obviamente, eu não aprendi como se construiria uma casa na árvore na faculdade de engenharia civil. A faculdade, inclusive, ela prepara a gente para esse mercado industrial capitalista, né? Ele não prepara a gente para, né, tipo, fluir, assim, fazer o que a gente quiser, né? A gente acaba entrando naquelas caixinhas. E eu não sou tão velha assim, já existia internet quando eu estava na faculdade, tá, gente? Mas era muito diferente. Eu não tinha essa coisa de rede social, de internet no celular, né? Para eu fazer uma pesquisa, tinha que estar num computador. Até que eu tinha um laptop, ganhei um laptop depois. Mas, assim, era uma coisa era diferente, né? Eu acho que, não sei se todas aqui têm mais ou menos a mesma idade que eu, vocês sabem disso. Então, a partir do momento que a internet popularizou, né, que a gente começou a ter
cara, acesso a tudo que a gente quiser. Se eu botar agora aqui no Instagram, hashtag Casa na Árvore, cara, eu vou ter acesso a um monte de coisa, né? E me conectar em rede com toda essa galera que também, assim como eu, adora Casa na Árvore, né? E na faculdade, na época, e talvez até pior ainda antes de quando eu estava na faculdade, se eu quisesse saber mais sobre Casa na Árvore, cara, era mais difícil, eu tinha que achar uma instituição, né? O conhecimento ficava muito mais concentrado, né? Em algum lugar, e ali você tinha que acessar esse lugar, era diferente. Hoje está tudo em rede, a gente consegue acessar tudo que a gente quiser, a hora que a gente quiser. E quando a gente fala de estar em rede, a gente fala também dessa troca do conhecimento, né? Quanto isso é valioso, quanto a gente tá banhado de conhecimento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa falsa também nas redes, né? Mas assim, a gente está banhado de tudo que a gente quiser, né? E o conhecimento, ele é abundante e infinito, né? E intangível. Então, se antes a gente falava de um desenvolvimento baseado na indústria, né, nos produtos, nas coisas, hoje a gente fala muito mais de um desenvolvimento baseado no conhecimento, né? Quanto mais a gente se distribui em rede, maior também, mais a gente distribui, na verdade, a informação e todos esses assuntos que a gente tem em comum e vai fluindo, né, agrupando por assuntos de interesse. A gente pode usar o YouTube, Instagram, enfim, todas essas ferramentas como exemplo. Antes, né, quer dizer, antes, ainda hoje, mas cada vez mais para trás, fica a lógica, né, de organizar a sociedade em torno dos recursos materiais, como ouro, né, terra, imóvel, petróleo e coisas desse tipo, né? E todos esses recursos são recursos tangíveis, porém se consomem com uso, né? E são finitos, eles acabam em algum momento. Então, isso incentiva, né, na gente, gera na gente uma lógica de acúmulo. Eu vou acumular o máximo que eu puder, porque esse ouro, porque, né, esse petróleo vai acabar em algum momento. Eu preciso acumular isso aqui. Essa é a lógica da economia baseada nos recursos tangíveis, né? Incentiva essa lógica do acúmulo e, consequentemente, da competição, né? Porque você tem que competir, não tem para todo mundo, você tem que competir para poder ganhar alguma coisa. E essa finitude, né, dos recursos cria a chamada economia da escassez, né, que é consequência do modelo de competição. Já os recursos intangíveis, que a gente pode dizer conhecimento, cultura, experiências, né, eles são infinitos, são renováveis e representam uma economia de abundância, né? E também são baseadas num modelo de colaboração, já é outra coisa. É isso que eu falei, hoje a gente colabora. Então, se eu quero construir uma casa na árvore, eu posso contactar com várias pessoas na rede que vão me dar várias dicas de como construir, compartilhar comigo o conhecimento delas de como construir uma casa na árvore. Eu não necessariamente preciso me atrelar a uma instituição que guarda aquele conhecimento, né? Também existem, a gente tem que valorizar as instituições, elas também são importantes, mas cada vez mais isso está se abrindo para o esquema da colaboração, né? E é isso, a sociedade em rede, né, dentro dessa lógica da abundância, faz com que a gente sinta mais a diversidade de tudo, né, que existe. Então, as aptidões, os talentos, né, tudo que a gente sabe fazer fica muito mais visível e acessível hoje em dia, né? Por conta da internet, tudo que a gente faz, a gente compartilha, isso fica muito mais visível do que antigamente. Era mais difícil a gente se tornar visível, né, quando isso não existia. Então, o que isso gera, né? Antes a produção, gente, quando eu falo antes, não é assim, antes, no passado, que assim, antes a gente ainda vive isso, né? Mas eu quero dizer que, assim, essa é a lógica do antes, que tomara que seja um antes já, sabe? Que a gente possa dizer, era assim, né? Porque a gente está realmente num momento de transição. Eu acho que tudo que eu falar aqui, vocês vão conseguir relacionar com o que vocês vivem agora, mas também como vocês viviam ainda mais há uns anos atrás e como isso de fato está mudando, sabe? Então, hoje, como a gente está em rede, né, a gente consegue compartilhar mais aquilo que a gente sabe fazer uns com os outros, né?
E, e essa diversidade toda fica mais visível e acessível, né? Como eu estava falando. Antes a gente estava falando de uma produção em massa, né? De uma escala global, então uma grande empresa produzindo muitos produtos para o mundo inteiro, né? Produtos iguais, todos iguais. E agora a gente fala de uma economia mais local, né? Que seja mais diversa, descentralizada. Então eu vou dar o exemplo clássico de uma loja de roupas, né? Uma grande loja dessas de departamento. Como que pode, né, os produtos serem assim tão baratos, né? O que será que está por trás desses custos, desses baixos, desse custo tão barato, né? Como que é feita a logística? Provavelmente essas peças foram fabricadas em algum país em que a mão de obra e as relações trabalhistas são precárias, né? Porque como é que pode ser tão barato? Né? Esse produto vai ser distribuído para o mundo todo, né? Com uma logística de viagem super complexa e super poluidora, né? Que aumentando aí os índices de gás carbônico na atmosfera, por exemplo, né? Que é o principal gás aí das mudanças climáticas. Então, essa é a lógica antiga, né, de produção em massa. E hoje, a gente conseguindo botar aquilo que a gente sabe fazer visível nas redes, a gente consegue imaginar isso sendo voltando quase que como era antigamente mesmo, né, quando as coisas eram feitas mais locais, de forma mais local, antes da Revolução Industrial. Então, vamos pensar nessa mesma roupa sendo feita, produzida numa escala de bairro, por exemplo, né? Com matéria-prima local, trabalhadores sendo pagos de forma justa, né? A produção ela é em menor escala, mas se replicada em vários bairros, né? Em várias cidades e tal, pode atingir um grande número de pessoas, e ainda por cima com uma diversidade de estilo, material, referência cultural, enfim, muito maior, né? E além disso, faz o dinheiro circular localmente, fortalece a economia local, estimula novos negócios, né? E ainda traz menos impacto para o meio ambiente, que é uma coisa que a gente precisa olhar muito, né? Então isso é uma boa reflexão para a gente pensar onde que a gente bota o nosso dinheiro, né? Que tipo de negócio a gente incentiva. Eu, como falei no início, eu fiz uma lojinha recentemente para mim de trabalhos manuais e é muito louco, cara, porque eu tenho feito uns macramês. E aí tem umas lojas de departamentos gigantes. Aqui tem uma loja, a IKEA, né? Que vende macramê também. E assim, o mesmo macramê que eu faço nessa loja custa, sei lá, 2 dinheiros, né? E o meu, cara, não tem como custar menos que 15 dinheiros. Não tem como, assim, não faz sentido se custar menos que isso. Aí você para pra pensar, cara, como que pode essa loja vender por dois dinheiros, sabe? Uma coisa que pra mim não tem como custar menos de 15, sabe? Então, é, e assim, é muito legal ver como que isso vem mudando, assim, né? Mais e mais pessoas, de fato, colaboram com a minha lojinha e com outras lojinhas locais, conseguem perceber a importância desse incentivo para a economia local, né? Agora, a gente sabe que claro, é mais caro, não tem como não ser, né? Então, a gente sabe que muita gente não tem acesso a isso, não consegue, né? Não tem condições de trazer esse suporte para a economia local, mas é sempre bom a gente trazer essa reflexão e ter consciência disso. Eu acho que a consciência é a primeira coisa que está vindo para todo mundo cada vez mais, né? Então, é importante dizer também que nem tudo a gente consegue produzir localmente, óbvio, né? Por exemplo, eu estou na Inglaterra, né? Aqui não tem minério de ferro, então eu fico muito grata de poder ter uma panela na minha casa, porque se não fosse possível trazer de outro país, né, de produzir essa panela em outro lugar, eu não teria panela. Então, é claro que a ideia não é, tipo, não consumir nunca mais né, de países, de outros países ou de grandes lugares que produzam né, a grandes distâncias da gente, mas de reduzir, né, o máximo que for possível, né, de comprar só aquilo que é essencial e, de preferência, aquilo que puder ser produzido localmente, e o que não pode, aí tudo bem, o que não tem alternativa a gente traz de fora, né, de outros lugares. E isso tem muito a ver com o meio ambiente, né? Já falei aqui do impacto ambiental que isso causa. Então, a gente tem um modelo econômico que
né, precisa estar sempre crescendo, sempre crescendo. Inclusive a métrica que mede, que nos mostra o quanto a gente, eu falei isso no início, né, o quanto a gente cresceu, o quanto a economia cresceu no ano, né, é o PIB, e isso é um sinônimo de bem-estar social, né? Então, quanto mais cresce, quanto mais se vende, mais cresce essa. Ai, tô vendo aqui os comentários. Quanto mais cresce o PIB, obrigada, Babi. Quanto mais cresce o PIB, mais teoricamente melhor de qualidade de vida estamos, né? Então é muito louco pensar nisso, como que uma coisa tem a ver com a outra, já que a gente fala de uma economia que destrói tanto o meio ambiente, é uma economia tão irresponsável socialmente, né? E é isso, essa economia tem uma relação direta com as mudanças climáticas, e com toda essa cadeia de produção das coisas, né, gera muito gás carbônico na atmosfera, que é o principal gás das mudanças climáticas. Então, tudo que a gente tem, qualquer produto que a gente tem uma cadeia de produção que consome matéria-prima. Tudo que a gente for fazer precisa de água, de eletricidade, e depois essa logística para chegar até a casa de cada um de nós, né? A gente consome aquilo e depois ainda tem toda a parte do descarte daquele produto, né? Que também continua gerando gás carbônico na atmosfera. Então, por isso a gente está vivendo esse momento tão desafiador, né? Das mudanças climáticas no planeta, né? E as mudanças climáticas, né? Fragiliza a sociedade. Então, inclusive a pandemia, né, o coronavírus, é uma coisa que está para se confirmar o quanto isso teve, de fato, interferência humana, né, na formação desse vírus. E a gente vê que em momentos de crise, seja da pandemia, seja das mudanças climáticas, e assim, não adianta lutar contra isso, a gente já vê por aí, né, um monte de ondas de calor, de enchentes, enfim, lugares que nunca tiveram chuvas tão fortes, enfim, isso é uma realidade, né? E em momentos de crise é que a gente vê o quanto vulnerável a gente está, né? O quão frágil a gente está enquanto sociedade, já que a gente depende de vários outros lugares do mundo para poder ter aquilo que a gente precisa consumir. Né? A comida é a coisa principal, né? A gente sobrevive sem roupas, né? Sem muitas roupas, enfim, principalmente no Brasil, né? Que é super quente. Mas sem comida a gente não sobrevive. Então, um bom exemplo foi aqui na pandemia, acho que aí também isso aconteceu, né? As prateleiras de mercado ficaram completamente vazias, quando a gente não teve uma perspectiva de como que ia ser esse momento, né? Mais uma vez, né? Incentivados por aquela coisa do acúmulo, da competição, da sobrevivência, né? Porque vai acabar. Então, isso tudo só aconteceu porque a comida está centralizada nessas grandes empresas, né? Nessa meia dúzia de grandes redes de supermercados. Agora, imagina se a gente pudesse produzir aquilo que a gente consome, né? Parte dos nossos alimentos localmente, né? Isso não aconteceria, não seria tão preocupante, né? Mas é super preocupante porque a gente não consome nada a nível local, a gente traz tudo de fora. E aí, no momento de crise, a gente fica sem, né? E aí gera todo esse clima horrível entre as pessoas de guerra, né? Basicamente. Que mais, gente? É isso. Aqui dessa parte. É isso. Então, as mudanças de paradigma, elas estão muito relacionadas a tudo isso que eu trouxe, assim, né? A gente precisa muito mudar essa nossa mentalidade do ecossistema que fala, né? Tem o Otto Schammer, que é o criador da teoria U, ele fala que a gente precisa mudar a mentalidade do ecossistema, que se preocupa com o bem-estar de si mesmo, né? Para a mentalidade do ecossistema, que se preocupa com o bem-estar de todos, para além da humanidade, mas também dos seres vivos, né? De qualquer da Terra, né? Do planeta, inclusive a nós mesmos, né? Então é momento da gente
sair daquele lugar interno que a gente opera, do eu acima de tudo, né, para se manifestar através do nós, né, do colaborativo. Então, só um resumo assim dos paradigmas velhos e novos, né? A gente só para eu acho que eu falei muito e saí misturando tudo, não sei se está dando para entender, mas os paradigmas antigos, né, eram os paradigmas da escassez. De novo, tá, gente? A gente continua dentro desse paradigma, a gente está numa fase de transição, assim, então a gente ainda está lá e cá, mas cada vez mais a gente vê os novos paradigmas, né? Então, a escassez versus a abundância, né? O desenvolvimento baseado na indústria versus o desenvolvimento baseado no conhecimento. Os recursos mais valorizados antes eram os tangíveis, hoje cada vez mais são os intangíveis, né, de conhecimento, de experiência. As organizações elas eram hierárquicas e hoje cada vez mais em rede. Né? Acreditem, existem muitas empresas já sendo construídas desde a sua base em modelos sem hierarquia. Antes a gente falava de formação de equipe sempre com líder, com aquela coisa da competitividade, né? E a gente fala hoje cada vez mais da colaboração, da cocriação. A gente tinha uma visão muito, como eu acabei de falar por último, né, do ecossistema, cada vez mais a gente transitando para o ecossistema. A gente antes vivia para lucrar acima de tudo, né? E cada vez mais a gente se conecta com o nosso propósito. E economia antes que era global, que ainda é global, né? Mas transitando cada vez mais de volta para uma economia local. Então, é isso. Eu acho que eu falei um pouco dos paradigmas, né? Essa coisa do propósito, eu não sei se eu falei antes, mas a história da minha lojinha é um bom exemplo, assim, né? Da gente se conectar com aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente sabe fazer, que a gente quer fazer. Só que as outras empresas, essas grandes empresas globais, elas engolem, né? Então não tem espaço para isso. As pessoas não conseguem se manifestar dessa forma, porque... E aí qual é a solução? A gente tem que ir trabalhar na indústria, né? Fazendo aquilo que a gente é mais um ali dentro, né? E não necessariamente conectado com a gente, com a nossa... Aí, como eu falei lá no início, a gente às vezes tem que mudar até de cidade para ir para poder achar o trabalho, sabe? E a gente se desconecta da gente, da nossa família, das nossas raízes, né? Da nossa comunidade. E aí a vida cada vez mais independente, né? A gente foi ensinado também, né, desde pequeno, que a gente tem que ser independente, não pode depender de ninguém, né? Se a gente depende de alguém, a gente talvez não tenha atingido o sucesso da vida, né? O sucesso financeiro, enfim. Então são muitas as reflexões, assim. E aí, gente, nessas mudanças de paradigma, existem várias economias surgindo, né? A gente, como eu falei no início, a gente está muito dentro do capitalismo, obviamente. Isso, gente, não é também uma crítica ao capitalismo, como se o capitalismo tivesse que deixar de existir, sabe? Mas a ideia das novas economias é trazer novas formas de se relacionar, né, uns com os outros, nessa ideia de conseguir ter aquilo que a gente precisa e oferecer aquilo que a gente tem a dar, né? Envolvendo dinheiro ou não, né? E quando envolve o dinheiro, que seja numa relação ganha-ganha. Na verdade, envolvendo dinheiro ou não, que seja numa relação ganha-ganha, em que todo o ecossistema é beneficiado, né? E que é uma coisa que não acontece nesse sistema que a gente está hoje, de forma alguma. Então é isso, o modelo capitalismo ele é completamente baseado nos paradigmas antigos de escassez, competição, hierarquia, produção em massa, o lucro acima de tudo, e as novas economias já vêm dentro dessa outra lógica, né? Desses novos paradigmas de abundância, colaboração, enfim, produção distribuída, da valorização do conhecimento, etc. Então, eu falei algum nome de algumas economias? Acho que não, né? Então, só para exemplificar, falei alguns nomes, né? Economia criativa, colaborativa, circular, solidária, de troca, da dádiva, regenerativa, multimoedas. Existem várias economias que estão surgindo. E não tem, assim, uma definição específica, rígida, congelada para cada economia dessas. É praticamente uma coisa que está surgindo de forma super orgânica e, assim, no mundo inteiro isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo.
Então não tem certo e errado, é quase que um experimento global, né, humano. E eu vou começar só dando uns exemplos da economia compartilhada, né, por exemplo, é uma economia que é baseada no compartilhamento de coisas, né, na doação ou na troca de bens e serviços, e que foi potencializado, óbvio, né, de novo, pelas plataformas online. E é um conceito que é contrário a essa ideia de consumo, né, desenfreado, né, que traz tantas consequências para o planeta. Então, a ideia é mesmo que a gente compartilhe. Tem um exemplo clássico da economia compartilhada, que é da furadeira, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas uma furadeira, cara, uma furadeira, na vida útil dela inteira, do dia que ela foi produzida ao dia que ela vai parar no lixo porque deixa de funcionar. Existe uma pesquisa que mostra que essa furadeira, ela funciona, se não me engano, são 20 minutos. 20 minutos, né? Porque, cara, você pega a furadeira, você fura ali, zzz, furou, pronto, você não precisa mais. Cara, qual é a necessidade de cada casa num prédio ter uma furadeira, né? Não faz o menor sentido a quantidade de matéria-prima, de energia, de tudo que precisa para produzir uma furadeira, né? E a quantidade de lixo depois que gera também. Então, é legal que baseado nessa coisa das novas economias, então dentro da economia compartilhada, a ideia, as pessoas estão criando formas de fazer, de não precisar cada um ter uma furadeira. Então, é legal que alguns condomínios já está incluído no pacote do condomínio, né? Que fala quando você paga o condomínio, já está incluído ali, tipo furadeira. Você precisa, o condomínio tem furadeira, tem máquina de lavar roupa, enfim, tem várias coisas. Então as pessoas não precisam todas as casas terem uma furadeira. Um outro exemplo que eu gosto muito é o Tem Açúcar, é um aplicativo, fazendo propaganda aqui, eu não ganho nada para isso não, mas eu gosto muito desse aplicativo, eu adoro, procurem, chama Tem Açúcar. Ele simplesmente conecta as pessoas com aquilo que, né, o que você precisa com pessoas que têm aquilo que você precisa. Eu, tanto para compartilhar, para pegar emprestado, quanto para doar também. Então, eu tenho dois bons exemplos que eu já usei. Eu usei muito Tem Açúcar quando eu estava aí. Eu moro aqui na Inglaterra e não tem um aplicativo tão bom quanto o Tem Açúcar. Sinto muita falta. A gente, quando mudou para cá, eu tenho o cachorro, o Biriba, o nome dele. E aí a gente precisava acostumar o Biriba numa caixa, para ele não ficar muito assustado na hora de viajar, né? E, cara, eu não ia comprar uma caixa sem ter certeza qual era de fato o tamanho que a companhia aérea ia exigir, etc e tal. Aí eu joguei lá no Tem Açúcar. Cara, alguém tem uma caixa para me emprestar? E aí, cara, a vizinha tinha caixa. E olha que legal, né? Porque aí você conhece a vizinha que você nunca conheceria, né? E é muito legal essa coisa do resgate do senso de comunidade também. Tem várias coisas envolvidas, não é só não comprar uma caixa, mas também tem essa questão da colaboração mesmo entre as pessoas, né? Desse resgate de comunidade que a gente perdeu tanto ao longo desses últimos anos, né? E aí, enfim, foi a salvação para mim. Biribinha super se adaptou, depois foi tranquilão para viajar, para trazer para cá, enfim. E também na mudança eu tinha um Discman, não, um Walkman, daqueles de fita, né? Aí eu fiquei, e tava funcionando, cara. Eu pensei, gente, eu não posso jogar isso fora, isso aqui é uma preciosidade para alguém. Mas eu tava tão no desespero da mudança que eu não, cara, eu não tinha tempo para, enfim, aí eu joguei lá no Tem Açúcar. É, Walkman, quem precisa? E aí um menino ficou todo feliz, foi lá na minha casa buscar. Eu falei, cara, fica para você de presente. Fica para você que eu não, eu tô muito feliz que esse negócio tá chegando na mão de alguém que de fato vai usar, sabe? Porque eu não queria jogar no lixo. Então tem essa pegada, né? Imagina, eu teria jogado no lixo, gente, um negócio que é super útil para alguém. E ainda conheci um menino que morava perto da minha casa, a gente trocou várias ideias, foi super legal, foi muito legal, né? Nessas horas você vê que você não tá sozinho, tá cheio de gente legal em volta, só que a gente simplesmente não se conhece, né? E às vezes o que você tem, o outro precisa. Isso é economia compartilhada, né? Entra na conta, no meu ver do que é a economia compartilhada, e de novo, não tem uma regra. Se vocês forem pesquisar, tem gente que chama economia colaborativa e economia compartilhada como sendo a mesma coisa. Outras pessoas não, definem os dois. Não tem nada muito definido, sabe? Mas, no meu ver, dentro da economia compartilhada também faz parte a gente doar ou vender coisas que a gente já não usa mais, né? Então, outro benefício é esse, você ainda conseguir um dinheirinho, né, a mais e você passa para frente, enfim. A gente reduz o impacto ambiental e a gente ainda estimula também o consumo consciente. Tem um exemplo de economia compartilhada que é bem controverso, que eu acredito que não foi explorado da melhor forma possível,
que é o exemplo clássico do Uber e do Airbnb, né, que está sempre dentro dessa lógica da economia compartilhada, porque o Uber a gente está compartilhando carro, então é ótimo porque, por um lado, né, é ótimo porque a gente não precisa mais, a gente tem mais acesso, né, antes táxi era um negócio muito caro e tal, então a gente consegue usar ter mais acesso ao Uber e não precisa, muita gente mais nem tem carro, né, com essa facilidade do Uber, então são menos carros transitando, menos, né, poluição e etc. Mas tem um detalhe no Uber e no Airbnb. A gente não está falando de uma relação justa de ganha-ganha, que para mim é a principal coisa das novas economias. Porque muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, a relação trabalhista dos motoristas de Uber é muito frágil e injusta, né? Então, tem que tomar cuidado porque tem algumas empresas, né, alguns projetos nascendo baseado de fato no conceito de novas economias, mas nem sempre está dentro da lógica do ganha-ganha, né? E aí quando a gente está falando de um negócio que concentra o lucro em poucas pessoas e alimenta essa relação trabalhista frágil e injusta, a gente está falando da era industrial, e aí nada mudou, né? O Airbnb também é um exemplo similar. E o Airbnb ainda por cima traz questões sociais graves, assim. Eu lembro uma vez viajando, estava no Airbnb, num bairro que era super residencial, e aí várias pichações na parede dizendo não ao Airbnb, não ao Airbnb, porque aquele era um bairro super residencial. E aí, do nada, virou um bairro super turístico, porque as pessoas começaram a ficar lá nesse lugar, né? Porque é mais barato você ficar no Airbnb do que no hotel. E aí, cara, o comércio local, ué, só tem turista aqui, eu vou aumentar meus preços, né? E aí os preços subiram e quem morava naquele lugar passou a não ter condições de frequentar o mercadinho da esquina, porque ficou caro, enfim. Então tem que tomar cuidado com essas coisas todas. Um outro exemplo de nova economia, a economia da dádiva. Né? A economia da dádiva, ela fala, a principal coisa da economia da dádiva é a gente compartilhar habilidade, tempo, conhecimento, informação, bens materiais, enfim, qualquer coisa, sem qualquer troca formal, explícita ou precisa. Ou seja, né, a gente faz alguma coisa sem querer nada em troca. Eu gosto muito de comparar com as abelhas. As abelhas, na natureza, produzem o mel, porque elas produzem o mel, porque é o que elas sabem fazer. Né? E elas entendem que ela é parte, o senso dela de si mesma, né? Ela entende que é muito mais holístico, assim, ela entende que ela é parte de todo um organismo, né? E que cuidar dela mesma, fazer o que ela sabe fazer, é o melhor para todo mundo, né? E não só para o próprio ego dela, né? A maternidade é muito isso também, né? A gente cuida de um neném, né? De um filho, maternidade ou a paternidade, sem querer nada em troca, porque a gente entende que o nosso papel de mãe é muito importante para o todo, né? Então, a maioria das mães, né? Quanto melhor a gente educar os nossos filhos, melhor para a sociedade, né? Que eles, enfim, a gente dá o nosso melhor sem querer nada em troca, né? Então, na economia da dádiva, as pessoas dão de acordo com as habilidades e recebem de acordo com as suas habilidades, ou seja, com aquilo que elas têm para dar, com aquilo que elas sabem fazer, e recebem de acordo com as suas necessidades. É como se eu virasse uma chave de cara, agora o que eu sei fazer e o que eu quero muito fazer, o que eu acho que eu posso fazer para contribuir para o meu bairro é macramê. Não sei, assim, é um exemplo. Eu acho que eu sei fazer muito mais coisa além de macramê. Eu acho que eu faria, inclusive, muito mais coisas do que eu faço hoje, se eu fosse livre para fazer de fato aquilo que sai de mim, sabe? Aquela coisa que é o propósito, né, que a gente tanto fala hoje, que a gente tanto procura. Então, o que eu tenho a dar para minha comunidade, sem esperar em receber nada, na confiança de que quando eu precisar de alguma coisa, outra pessoa vai ter aquilo para me dar. Então é 100% baseado na confiança, né? A gente fala aí do paradigma do medo versus da confiança, né? Da escassez versus o da abundância, enfim. E eu tenho um bom exemplo com isso. Eu desde que cheguei aqui em Londres, fiz muitos trabalhos voluntários. E, cara, fiz trabalho voluntário porque eu queria fazer o trabalho voluntário, porque eu queria, nunca esperei nada em troca, né? E
eu ganhei várias coisas em troca, na verdade, sem nunca imaginar, né? A coisa do valor intangível, assim. Eu conheci muitas pessoas, eu conheci vários lugares. É, muita gente fala até, na Inglaterra é impossível conhecer um britânico. Cara, eu conheço vários britânicos, assim, porque eu fiz muita coisa aqui, sabe? Sem querer nada em troca, mas tudo isso tem valor para mim, sabe? Muito valor. Que dinheiro nenhum paga isso, sabe? É, e aí aconteceu uma coisa muito incrível na minha vida. Em janeiro, quando a população aqui ainda nem estava sendo vacinada, eram só bem os mais velhinhos mesmo, eu recebi um convite, na verdade, eu não falei, né? Tô doida aqui, ó. Um dos trabalhos voluntários que eu fazia era num hospital, eu trabalhava num hospital fazendo atividades criativas com pacientes idosos. E aí, trabalhei nesse hospital, e aí em janeiro recebi esse e-mail perguntando se eu queria tomar a vacina. E, gente, nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse ganhar uma vacina porque eu fazia trabalho voluntário, né? Então, esse é um bom exemplo, sabe, da economia da dádiva. Eu fiquei muito emocionada, isso mexeu muito comigo, assim, muito comigo mesmo. É, e até compartilhando um pouco da minha história, assim, eu fiz uma cirurgia cardíaca há 7 anos atrás, praticamente, e isso mudou muito a minha vida, né? Mudou muito, assim. Eu tive que parar de trabalhar, eu passei um bom tempo a não botar mais dinheiro em casa, como eu botava antes, aquela coisa toda. E, cara, isso mexe muito com a gente, porque, pô, eu cresci ouvindo que eu tinha que ser independente, que eu não podia depender de ninguém e que eu tinha que juntar dinheiro, porque eu tenho que garantir o meu futuro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí eu só conseguia ver o dinheiro que eu estava perdendo, porque eu estava doente, sabe? E, gente, isso mexeu em muita coisa na minha vida, eu não vou me aprofundar nisso aqui. E aí eu tive o privilégio de mudar nesse turbilhão de coisas acontecendo para Londres, um privilégio de realmente poder me dar o luxo de fazer trabalho voluntário por um tempo. É... E por muito tempo eu não entendia isso como trabalho, sabe? Assim, eu não colocava isso na conta como se eu trabalhasse. E é muito doido a gente não entender isso como trabalho, sabe? Tudo isso que aconteceu na minha vida mudou muito a minha relação com essa palavrinha, assim, trabalho, né? O que que é o trabalho? O que que a gente faz? E por que que eu não dava valor para os trabalhos que eu fazia? Como se só tivesse valor aquilo que bota dinheiro em casa, aquilo que produz dinheiro, né? Então, assim, é mais uma justificativa aqui para vocês do porquê que eu gosto tanto desse assunto, sabe? Eu comecei dizendo que eu não tenho formação acadêmica nenhuma em economia, mas esse é um assunto que mexe muito comigo, porque eu vivo muito isso, assim, na minha pele, sabe? Muitas, muitas reflexões foram surgindo a partir disso que aconteceu na minha vida. É... E é isso, enfim, não queria ficar aprofundando na minha vida, mas esse assunto da economia da dádiva me traz muito essas memórias, assim, e o quanto que é, é importante a gente entender tudo que a gente faz como economia, porque a gente está fazendo alguma coisa que a gente sabe fazer, alguém, alguém quer ou precisa daquilo que a gente sabe fazer, e isso é economia, e não necessariamente tem dinheiro no meio, mas é economia, e tem valor, e muitas vezes não é o valor material, mas é o valor do intangível, daquilo que a gente não consegue mensurar. Né, como as nossas experiências. Gente, a experiência que eu ganhei fazendo trabalho voluntário, cara, qual é o valor disso? Né? Agora, como você justifica isso socialmente? Porque as pessoas perguntam, a primeira coisa que as pessoas perguntam, e aí, tá trabalhando? Se você não tá trabalhando numa coisa que dá dinheiro, você não é nem respeitado, né? Assim, socialmente, isso é uma coisa, é completamente aceitável você trabalhar numa coisa que você não gosta muito, e aquilo que você gosta muito ser só um hobby. Aquilo que você não gosta muito mas te dá prosperidade financeira, porra, vida de sucesso, entendeu? Vida, pô, tá benzão aí na vida. Enfim, são só reflexões, tá, gente, pra gente ir pensando. E é muito legal lembrar desses paradigmas, de ver como que o mundo tá mudando e como que é possível, sim, cada vez mais acreditar que é possível viver dentro dos nossos propósitos de vida e encontrar os caminhos para isso, sabe? Porque hoje estamos em rede, né? As coisas estão mais fáceis de serem trocadas, compartilhadas. A gente hoje está muito mais na colaboração do que de fato na competição. Enfim, são várias, várias coisas. Mas vou passar aqui para a economia circular, que é a próxima economia que eu escolhi para compartilhar com vocês, que, na verdade, a economia circular ela é mais dentro da lógica da sustentabilidade mesmo, assim. Todas elas, na verdade, como a gente está falando de relação ganha-ganha, para qualquer nova economia, todas elas vão ser sustentáveis, porque ganha-ganha não é só entre pessoas, mas é ganha-ganha também com o meio ambiente, com todos os seres vivos, sabe? Então, a economia circular, ela quer mudar
essa lógica industrial da gente ter um produto, dessa linha de produção linear, linha de produção linear fica ruim, né? Desse processo de produção linear, né? Em que você extrai a matéria-prima, consome e descarta. Então, você pega a matéria-prima, faz o produto, usa e joga fora. Algumas coisas você usa por 5 segundos, como um copo plástico, outras você usa por, sei lá, mais tempo, né? Mas, de qualquer forma, o que acontece depois? Vai para o lixo, né? Isso desequilibra completamente o ecossistema, né? Não só o lixo que isso gera, mas também o esgotamento das matérias-primas. Então, baseada na inteligência da natureza, porque na natureza tudo é cíclico, né? A gente morre, a gente vira terra, vira adubo, né? Então, assim, a natureza é cíclica, nada é linear na natureza. Então, a economia circular, ela propõe a gente repensar, né, e redesenhar esses produtos e os componentes dos produtos para não geração de resíduo. E aí manter os produtos em uso por mais tempo. Então, e gerar valor econômico com isso também, né? Então, a gente pode consertar um produto ao invés de descartar, a gente pode reutilizar, encontrar uma nova função para aquele produto que já não serve mais. A gente pode remanufaturar, o que é isso, né? Eu tenho um celular que não funciona mais, e aí eu posso tirar a pecinha desse celular, que não funciona nesse celular, mas vai ajudar a funcionar no outro celular, né? E por último, gente, aí essa é a última opção, a reciclagem. Né? A gente hoje tem uma lavagem cerebral verde de que recicla, tá tudo bem, desde que é reciclável, tá tudo bem. Gente, reciclar é a última opção. Por quê? Porque, cara, para fazer um produto a partir da reciclagem, a gente gasta de novo mais vários recursos. Né? Mais energia que a gente gasta, mais água que a gente gasta, mais matéria-prima que a gente tem que colocar. Então, a reciclagem é a última opção. Ela é boa, é melhor do que ir para o aterro sanitário, melhor do que virar cinza, né? Porque outra solução que se dá é queimar tudo isso, botar fogo, e aí imagina essa quantidade de matéria-prima indo, né, virar fumaça. Então, esse é o objetivo da economia circular. E a economia circular instiga a criatividade, né? E a inovação de todo o setor produtivo para uma economia que seja mais regenerativa. E eu gosto muito de usar a palavra regenerativa, regeneração, no lugar de sustentabilidade, porque a gente chegou num ponto em que não dá mais para ser só sustentável. A gente precisa regenerar toda a cagada que a gente fez até aqui, entendeu? Então não adianta mais a gente só ser sustentável. A gente tem que criar coisas para que a gente possa ser sustentável para frente, mas que a gente regenere o que ficou para trás. Porque como está agora, a gente está lascado, né? Estamos aí vendo as mudanças climáticas. E aí, só para dar um exemplinho muito legal de economia circular, Agatha, você me ajuda se eu estiver extrapolando o tempo, tá? Eu acho que eu estou passando do tempo. Tem um projeto aqui que eu acho muito legal que chama Restart Project. Depois, gente, tudo isso que eu estou falando, depois, se vocês quiserem referências de qualquer coisa que eu falar aqui, vocês me peçam que eu mando. Esse projeto é muito legal. Eles ajudam a gente a consertar qualquer coisa eletrônica que esteja estragada em casa. E eles têm um site e você pode, se eu quiser promover, eles chamam de festa, uma festa no meu bairro para isso, é só eu acionar eles e a gente cocria, eu junto com eles, eu e minha comunidade, a gente organiza esse evento aí. E aí tem comida, tem música e tudo, e pessoas que são voluntárias vêm para essa festa para ensinar a gente a consertar nossos aparelhos eletrônicos que estão estragados, né? Claro, se você não tem o menor interesse em aprender, tá tudo bem também, eles vão te ajudar a consertar e vão consertar, mas a ideia é ajudar as pessoas a terem essa noção de como se conserta, né? Para poder, inclusive, eventualmente virar voluntários em outros lugares, né? Para poder ajudar outras pessoas. E com isso, obviamente, menos lixo e ainda tem essa coisa do resgate da comunidade, que é uma coisa que eu acho muito legal, muito importante mesmo. E eu já consertei uma torradeira daqui de casa. E é muito doido, porque consertar uma torradeira é mais caro do que comprar uma torradeira nova. Então, o que a gente mais vê aqui na esquina é geladeira, torradeira, tudo na rua, assim, no lixo. Porque, cara, por que eu vou perder meu tempo para consertar? Muita gente nem pode mesmo, porque não tem dinheiro, não faz o menor sentido. Você vai gastar mais para consertar do que para comprar um novo, não faz o menor sentido, né? E eu acho muito legal esse projeto, assim, claro que exige da consciência das pessoas, mas tem a coisa da festa e tal, então é um incentivo e a galera aparece lá. Quando eu fui, tava super cheio, foi super legal. E economia criativa, gente, juro, é a última que eu vou trazer para vocês, só para exemplificar. Para mim, economia criativa é tudo isso aí que eu falei.
É toda essa ideia que a galera tá tendo. Alguém teve a ideia de, pô, bora fazer uma festa e ensinar as pessoas a consertarem seus aparelhos eletrônicos e dessa forma diminuir o lixo e trazer essa consciência do consumo para que as pessoas não consumam. E, cara, isso é criatividade, né? A coisa do tem açúcar, do aplicativo, de você poder pegar emprestado, alguém criou isso. Então, para mim, a economia criativa ela está 100% conectada a isso, né? Como que a gente é, esquenta aí esse setor de inovação, né? Para os problemas que a gente tem hoje. E isso gera valor econômico e social também, né? E aí a economia criativa ela é baseada na ideia de que todo ser humano é criativo, né? Todo mundo é criativo. A gente às vezes, mas eu não tenho criatividade. Gente, todo mundo é criativo, todo mundo. Sim, não, sabe? Aí, se vocês quiserem, depois tem pesquisas que provam que todo mundo tem criatividade suficiente para inventar a solução que a gente precisa para as coisas, né? Então, é isso. A economia criativa ela acredita que todo mundo tem esse potencial para inovar, para criar emprego, para gerar renda, para promover a inclusão social, a diversidade cultural e o desenvolvimento sustentável, enfim, tudo que a gente quiser. E aí, por conta disso, né, tem um autor que é quase que na literatura é o pai da economia criativa, não sei se eu pronuncio certo, mas é o Hawkins, acho que é assim que fala, ele fala que vender experiências, né, é um dos principais lemas da economia criativa, né, que é algo muito diferente de vender um produto. E aí é aquilo que eu falei lá no início, na mudança de paradigma, né, quando a gente está no paradigma dos valores tangíveis, do ouro, da terra, da coisa que a gente acumula, que a gente compete e tal, que é a coisa do produto, né? Hoje a gente fala muito mais em vender a experiência, né? Então você pode até estar vendendo um produto, você pode estar eu estou vendendo, aliás, eu tenho um bom exemplo, meu próprio exemplo, eu vendo meu macramê, um produto, mas eu também vendo a experiência, porque junto com o meu produto tem toda uma experiência de entender da onde, quer dizer, não sei se eu posso chamar isso de experiência, mas talvez, de onde vem a linha que eu compro e de trazer essa consciência ambiental, entende? Então não é só um produto que eu estou vendendo, não é só isso, né? Então, ele diz que se o petróleo foi o principal combustível da economia do século XX, a criatividade é o motor do século XXI, né? Então é isso, gente. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa desse pensamento criativo, de inovação, de resolução de problema, para a gente poder se imaginar fora dos problemas, dos desafios, né, de desigualdade e de vulnerabilidade que a gente enfrenta diariamente, principalmente com essa coisa das mudanças climáticas. E agora a gente está vendo o que é com essa crise do coronavírus, né? O quanto a gente se sente sozinho, isolado, sem acesso às coisas, porque a gente não tem uma rede, a gente não necessariamente está conectado de fazer aquilo que a gente ama, com aquilo que nutre a gente, que a gente se sente útil para a sociedade, para o espaço que a gente vive, né? E é isso. Como eu falei, essas economias são todas experimentos, são alternativas, são ferramentas para repensar esse sistema econômico que a gente vive e que a gente acreditava ser o único, né, de se relacionar com a economia, que é o capitalismo, a coisa do dinheiro, né? Mas quando a gente entende que a economia é essa relação de produto, distribuição e consumo, né, de qualquer coisa, de bem, de serviço, para o bem-estar social, fica fácil de entender, dá para entender, né? Não sei se. Ai, gente, tomara que vocês tenham entendido, na verdade. É porque para mim é tão fácil de entender. Eu tô falando assim, porque é muito fácil. Não sei a carinha de vocês aqui. Tomara que esteja dando para entender, assim. Dá para entender que economia não é só sobre dinheiro, sabe? Eu acho que com esses exemplos que eu dei, é muito louco pensar que eu ganhei uma vacina, porque eu fiz um trabalho que eu nunca imaginei ganhar nada em troca, sabe? E olha isso, cara, o valor disso, sabe? Então é isso. E aí, dentro dessas novas economias, não existe certo e errado, né? É esse ou aquele, né? E eu esbarrei nisso tentando encontrar essas definições. Mas então essa economia é a compartilhada ou é a criativa? E aí foi até uma grande amiga minha, que a Thay, ela é co-criadora do Hub Novas Economias, se vocês quiserem seguir lá, que é quem mais me ajuda assim, com esses assuntos, é a pessoa que eu mais troco, me trouxe essa perspectiva. Amiga, você está presa no paradigma do ou isso ou aquilo. Amiga, novo paradigma é o é esse, é aquele outro, porque pode ser tudo. Então, um aplicativo que eu trouxe como exemplo, ele pode ser compartilhada e criativa.
e circular, entende? Não adianta querer ficar botando tudo dentro das caixinhas, né? Isso já é uma outra creva. Eu estava totalmente presa nesse paradigma, assim. E por isso que eu falo, é muito importante a gente mudar os paradigmas que a gente tem dentro da gente, né? A gente tem que acreditar que é possível um mundo melhor e mudar dentro da gente, né? E quebrando essas crenças que a gente tem dentro da nossa cabeça, né? E é isso, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Lala, eu até anotei aqui, gente, porque o sobrenome dela é muito difícil ó, é assim que fala, Lala de Anzelan, mas se escreve de Renzelei. Obrigada, Mica, é assim que escreve, mas aparentemente fala de Anzelan. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que não adianta a gente ficar atualizando os aplicativos. Imagina assim, que a gente vive no mundo, é o nosso celular. E aí, cada aplicativo do celular é um sistema. Sistema econômico, sistema educacional, sistema de saúde. Cada aplicativo é um sistema, né? Porque a gente vive em cidades, né, em organizações sociais cheias de sistemas complexos, né? Porque todos eles se entrelaçam entre si, enfim. Então é como se cada caixinha dessa fosse um aplicativo. Ela diz que não adianta a gente ficar só atualizando esse aplicativo, né, que a gente está acostumado a usar. A gente precisa criar todo um novo sistema operacional, mudar a coisa toda. Não adianta, a gente fica querendo só atualizar. E não adianta. E para mudar esse sistema operacional, o que a gente precisa ser? Criativo. A gente precisa ser a gente precisa trazer aquilo que a gente tem dentro da gente para contribuir com o mundo, para o mundo, né? E para o melhor de todos. Porque o que a gente tem, o que a gente precisa, a gente já tem dentro da gente. Só que muitas vezes a vida não deixou a gente desenvolver nada daquilo que a gente tem de melhor. Por quê? Porque a gente foi correr atrás do dinheiro, que é a única economia que parece existir no mundo para a maioria das pessoas, né? Então é isso que eu queria falar. Eu acho que é urgente a gente ter essa consciência coletiva de transição, de entender que a gente vive uma transição mesmo de paradigmas. A internet impulsiona muito isso, é um movimento global, gente. Se a gente fala de economia colaborativa aqui, lá no Japão também tem economia colaborativa, e não tem porque eles viram a gente fazendo aqui, não. É porque a coisa está realmente acontecendo pelo mundo inteiro, sabe? A gente precisa ter essa consciência de que a gente vive uma transição, de que a gente precisa reinventar os sistemas e que a gente fique alinhado com essa era pós-industrial de regeneração do século XXI. A gente não está mais na era industrial, agora é a era pós-industrial e a gente está falando de regeneração. Não é só regenerar o meio ambiente que a gente destruiu, é regenerar dentro da gente também, porque a gente tá infeliz, né? Isso tem muito a ver com felicidade, isso tem muito a ver com todos os problemas sociais de depressão, ansiedade. É uma coisa que é geral, porque a gente não tem espaço para ser quem a gente veio ser no mundo, né? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai correr atrás do dinheiro. E aí a gente entra nessa de que tem que acumular porque vai faltar, porque eu tenho que ser eu tenho que ser independente, porque né? E pode e dá para ser diferente, mas a gente precisa começar como? Quebrando todas essas crenças que a gente tem dentro da gente. É isso, transformar de dentro para fora. Então, eu acredito que a economia local, a gente conseguir financiar a economia local, a gente escolher, ter consciência de onde a gente bota nosso dinheiro. É naquele lá mais baratinho, que tem toda essa lógica insustentável da lógica do crescimento dos lucros, ou a gente vai botar o nosso dinheiro naquilo que é local, que estimula a comunidade local, uma pessoa que está fazendo aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela faz com amor, né? Aquilo que ela está servindo para o mundo. Então, dessa forma, a gente consegue resgatar esse senso de comunidade, a gente aprende a viver em rede, né? A estar mais conectado com o nosso propósito e com a nossa felicidade, né? E com a sustentabilidade, que é uma coisa que é tão falada hoje. E todas as novas economias se encaixam dentro da economia local, né? Quando a gente pensa no local. Então, eu vou criar uma coisa para atender um problema do meu bairro. E, eventualmente, esse problema do seu bairro é o mesmo que tem num outro bairro do outro lado do mundo. E essa pessoa do outro lado do mundo vai saber, porque, olha só, eu estou do outro lado do mundo e a gente está aqui todo mundo conversando, sabe? Então, é isso. E aí, essa coisa da economia local, que é muito importante, cria a resiliência, né? Que é uma coisa que a gente precisa muito para que a gente fique menos vulnerável nos momentos de crise, né? E esse momento de pandemia, enfim, estou sendo repetitiva, já falei isso, mas é só para frisar que eu acho que o momento de pandemia está deixando isso assim escancarado, né? O quanto que isso falta na nossa sociedade, no nosso e na gente, né?
Enfim, era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar alguma coisa, compartilhar alguma experiência de vocês com alguma economia, nova economia. Às vezes vocês vivenciam já alguma nova economia e nem se deram conta, né? E todo mundo que quiser referências de autores, de projetos, enfim, que eu passe para vocês, ou se vocês tiverem para me dar também, me passem, porque, como eu falei, eu sou uma estudiosa do assunto. Eu gosto muito desse assunto, não sou formada, especialista. Eu acho que esse é outro paradigma também. Eu acho que a gente tem que validar as pessoas que têm seus conhecimentos, independente da validação de uma instituição, sabe? E por isso tomei coragem de vir aqui. Fiquei queimando essa crença dentro de mim quando eu digo, né, a gente tem que queimar a gente tem que não queimar a gente tem que queimar as crenças que estão na gente, né, esses paradigmas antigos que estão na gente. Que eu ficava falando para mim assim, gente, mas eu não sou formada em economia, como é que eu vou falar de novas economias, né? E não tem nada a ver, né? Acho que, enfim, já estou falando aqui de outra coisa. Passo a palavra, gente. Quem quer trazer alguma coisa, tirar dúvida, fiquem à vontade. Olha, sem palavras assim para dizer, né, o quanto foi especial tudo que você falou, principalmente quando você trouxe agora no final essa questão de como todo o sistema que a gente vive é a projeção, né, do ser humano no sistema. Então isso é de fato muito forte. E quando a gente também está falando que a abundância não está em termos de quantidade de dinheiros, mas está em termos de você ter tudo que você precisa no momento que você precisa para realizar o que você quer e precisa realizar. Então aí está essa força da abundância. Então, quando você às vezes recebe assim recompensas que não são monetárias, mas recompensas que são totalmente úteis para você e algumas de valor intangível, como você estava falando, isso assim conseguir enxergar esse valor é algo assim fundamental para a trajetória de vida aqui, da gente aqui na Terra. E para essa transformação, impulsionar essa transição para a sustentabilidade. E agora a gente vai escutar um pouco, né, as mulheres, como que reverberou em vocês enquanto a Anne estava falando, o que vocês querem acrescentar. Começando pela Mica, que já está aqui prontinha para falar. Fala, meu amor! Oi, maravilhosas! Anne, estou aqui, coração palpitando de tanta emoção de te ouvir. Escrevi aí no chat que eu voto em você para presidenta, porque eu quero uma presidenta que pense dessa forma. E eu fiquei com mil pensamentos, assim, muito instigada, e duas coisas que você falou me tocaram muito, né? Uma é isso que você trouxe agora no finalzinho, que é essa validação acadêmica que a gente precisa ter para os nossos conhecimentos. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Eu sou filha de duas pessoas muito acadêmicas, assim, muito que sempre buscaram. Minha mãe é, inclusive, professora universitária, né? E orientadora de mestrandos, doutorandos, mas eu sempre fui muito buscar os conhecimentos mais não acadêmicos, né? A partir do sentir, a partir da minha vivência ou da vivência, né, de outras mulheres, principalmente. Então, essa filho, agora a mamãe está falando, meu coração. Essa transição, né, desse momento em que a gente está, e a gente viver no mundo em que vivemos, sendo que estamos em transição, e colocar na prática esses conhecimentos, né, é um ato super revolucionário, né? É um ato desafiador, né? Assim como a gente praticar o que somos, né? O que temos dentro, o que queremos acrescentar no mundo, que não está dito em nenhum lugar, que não está escrito, né, em nenhuma fórmula, nem tem um modelo, porque é único, porque é nosso, cada um de nós é único. E, na verdade, não é mais uma pergunta, é um compartilhar de uma inquietação de que eu já fiz de tudo, assim, recentemente eu fiz até um mapa astral voltada para o trabalho, de que forma eu posso aplicar isso na prática, né? E foi muito legal, porque a pessoa com quem eu fiz esse trabalho me disse que o meu Saturno, para quem gosta de mapa astral, que é o planeta das estruturas, né, das estruturas sólidas, das estruturas muito enraizadas,
e no mundo todo essas estruturas estão ruindo, que o meu Saturno estava num lugar muito interessante, né? E de que eu estava ali pronta para propor outras estruturas. Só que a gente está nessa era de transição. Então, como agir, né? Como que a gente vai colocando na prática e propondo novas estruturas e propondo novas formas de se relacionar, seja economicamente, seja socialmente, seja, né, enfim, em todos os âmbitos da nossa vida. E para mim é muito instigante ouvir tudo isso e ver que mesmo parecendo difícil, que é importante a gente colocar na prática, né? Mesmo não sendo validado pelo sistema, é importante a gente estar lá experimentando. E eu digo isso em voz alta para mim mesma, porque eu vivo me esbarrando ali nessas crenças, né, do que a gente não pode. E é isso, uma fala mais de muito amor. Anne, você quer comentar Amada. alguma coisa? Oi, Roberta, mulheres. Anne, que saudade, meu amor, que delícia te ouvir. Eu estou ansiosa por esse momento há meses. Sua fala fez. Eu fiz uma viagem no tempo. Aqui lembrei do meu pai, que fazia muito trabalho voluntário, principalmente no fim da vida. E me emocionou bastante, porque isso preenchia ele, assim, ele era um homem muito rico. E com a minha maturidade eu fui conseguindo enxergar. Bom, sobre novas economias, né, e as economias, enfim, colaborativas. Outra viagem no tempo que eu fiz foi a minha graduação, né, na UNB em Sociologia, que eu pesquisei financiamento coletivo para a cultura, e naquela época enxergava, assim, muito encantada uma possibilidade da gente produzir cultura sem o crivo das empresas, né? Sem o interesse apenas do marketing, né? Do capital comandando o que tem ampla circulação, ou mesmo o crivo do Estado, né? Permitindo o diálogo entre consumidores, né? E os produtores de cultura, né? Do mercado de uma indústria de bens materiais e simbólicos, né? E aí isso me trouxe, assim, enquanto você falava, não só a transformação das relações, né, mas que coisas podem surgir a partir disso, né? Que expressões artísticas vão surgir à medida que a gente ganha liberdade, né? Que soluções na saúde vão surgir à medida que a gente se emancipa, né, de uma máfia da indústria farmacêutica, né? Que possibilidades de alimentação vão surgir, né, à medida que a gente se emancipa dessa indústria concentradora de agrotóxicos e, enfim, planos de saúde também. Então, é isso, assim, ouvir você me deu esse vislumbre, sabe, de todo um mundo melhor em tantos aspectos e em todos os campos da vida. E gratidão, que delícia que é estar aqui. A Sussu levantou a mão primeiro. Vai, Vou Sussu. pegar a palavra, mas não vou ficar olhando para vocês não, que eu estou dirigindo. Por favor. Anne, muito louco isso, porque me levou também para esse mesmo resgate ancestral, assim. Durante a sua fala, eu me lembrei das histórias da minha mãe, que veio de Unai, que é uma cidade bem pequenininha na época, era muito pequenininha, já está super crescendo hoje em dia, mais próxima daqui do Distrito Federal, né? E os pais dela tinham uma fazenda. E nessa fazenda se produzia leite, né, carne do gado, fazia algumas plantações, meu avô marceneiro, sapateiro, e que eles não tinham dinheiro. Eles não existia praticamente a relação entre dinheiro para consumo. Eles tiveram 10 filhos e para levar o filho ao médico, por exemplo, eles trocavam por queijo, doce de leite, sabe? Então, me fez refletir muito. Aí levou, né, para a reflexão de quem é que bota o valor nas coisas? Por que um médico custa tão caro? E por que as coisas que são produzidas no campo,
normalmente são pegas, né? São compradas num valor tão baixo e depois, enfim, lacradas, vendidas num valor mais alto, né? Quem é esse lucro, enfim? Então é legal a gente também se colocar no nosso lugar, nós, enquanto indivíduos, de humildade, né? De dar o que a gente tem e esperar do outro que ele também dê o que ele tenha. E que a gente possa promover essa troca entre nós, né? Sei lá, eu fico pensando o que eu posso oferecer. Eu fiquei pensando nisso durante, mas, cara, o que eu posso oferecer? Pô, eu sou uma professora de eventos, eu gosto de fazer umas peças de arte, mas muito raramente, porque não tenho tempo. E, cara, toda vez que eu preciso de um médico para algo mais sério, para mim e para minha família, é sempre um drama, né? Por que eu não poderia trocar uma obra de arte ou oferecer, produzir a festa do filho dessa pessoa para ter esse atendimento para o meu filho ou para os meus pais, para quem necessitar? Quem é que diz que a cultura, por exemplo, não tem o mesmo valor do que um bem essencial, como se cultura não fosse essencial? Enfim. E quando a gente traz isso para o indivíduo, para o que eu posso oferecer, e tirar do ego também esse lance de como eu posso pedir, muda tudo, né? Transforma-se tudo. E isso parte de nós, né? Parte do indivíduo. Enquanto a gente continuar agindo como quem não tem nada para oferecer e também não pode pedir, a gente está caindo justamente nessa cilada que esse sistema está promovendo, né? Então, foi a reflexão que eu tive, eu passo a palavra, estou amando, muito obrigada, eu estava super ansiosa também por essa mesa, agradeço demais. Eu queria só compartilhar uma coisa que aconteceu na minha vida, rapidinho. A Prisca quer falar também, Prisca. Só rapidinho antes de você falar. Eu estudei engenharia civil, né? Enfim, acabei a escola e fui estudar isso. E aí tive esse problema de saúde que eu compartilhei com vocês, e durante esse problema de saúde eu fiz um curso chamado Gaia Education. E lá eu fui provocada a pensar o que eu podia trazer para uma feira de trocas. Podia ser qualquer coisa, isso aqui que eu não quisesse mais e eu quisesse trocar, ou podia ser um serviço que eu tivesse a oferecer. E aí, gente, eu chorei muito, mas aquilo foi muito pesado para mim. Eu chorei demais, porque eu só conseguia pensar, cara, eu fiz engenharia civil, eu não sei se eu sei construir uma casa sozinha, porque, né, a gente tem que fazer tudo sozinho. Eu acho que eu sei construir uma casa se eu tiver uma galera comigo, né, pra gente trocar e tal. Mas na época, o que eu posso trazer para essa feira? Eu não posso trazer um serviço de engenharia civil, não me sentia segura para isso. Cara, o que eu tenho para oferecer? O que eu sei fazer além disso? Eu não conseguia lembrar de mais nada que eu sabia fazer. Era como se eu tivesse me esvaziado, assim. A escola, a faculdade, me esvaziou. Me preparou para um mercado de trabalho que me desse dinheiro, mas que me trouxesse algo que me preenchesse. Gente, eu chorava horrores. E aí eu fui lembrando, não, cara, não é possível, eu tenho alguma coisa para oferecer, eu devo ter. Aí eu pensei, não, cara, eu sou boa em organizar. Eu lembrei, a minha sogra tá aqui, a Ângela, que eu tinha ajudado ela a organizar o armário dela, e eu falei, eu sou boa em organização, então eu vou... Aí, cara, começou a virar uma chavinha dentro de mim, que eu pensei, poxa, bem que eu podia mesmo criar um evento, um projetinho, uma empresa, alguma coisa de organização de armários. Eu sou boa nisso. Aí eu fui voltando, tipo, mas gente, eu chorei muito, eu fiquei muito arrasada. Aí eu pensei, cara, eu sempre desenhei, sempre adorei desenhar, mas acho que eu não sei mais desenhar, tem tantos anos que eu não desenho. E aí você vai conectando com aquela criança, né, com aquela criança que ficou lá atrás, que ficou, tipo, completamente deixado de lado, sabe? Aquilo foi muito forte pra mim, eu chorei muito, assim, muito, porque era como se eu não soubesse fazer nada, como se eu só tivesse aprendido a ir ganhar o dinheiro lá na esquina, sabe? Não que eu não gostasse da engenharia civil, mas como eu falei, né, eu entrei querendo construir casa na árvore e fui achar outra parada, né? Enfim, só compartilhando aí com vocês. Vai, Prisca. Não, vocês conseguem me ouvir com essa máscara? É que eu tô num lugar aqui. Mas eu só queria primeiro agradecer muito a você, Anne, a Agatha também, né, a gatinha. Ela que me falou desse lugar, ela que me deu a oportunidade de estar aqui também. E pegando um pouquinho essa fala que você fez agora, né, de falar, o que eu sei fazer além daquilo que eu aprendi na faculdade, aquilo que eu aprendi na escola? A gente foi criado para ser o homem-máquina, né?
O homem-máquina, ele faz aquilo que ele aprendeu e ele produz e é aquilo. Acabou. Toda a nossa parte holística foi enterrada. E aí eu fico pensando assim, é realmente uma questão de mudar as nossas crenças mesmo. Por exemplo, o que é progresso para vocês? O que é desenvolvimento? Né? O que a gente tem aqui nesse paradigma ocidental, como ideia de progresso e de desenvolvimento, está totalmente dentro dessa coisa da máquina. E isso acaba com a nossa individualidade, né? com a nossa essência mesmo, que é única. E aí é por isso que, sei lá, que a gente está nisso que a gente está hoje, nessa crise das crises, né? Essa é uma crise sistêmica, não é só uma crise climática, uma crise ambiental, né? Também, mas é uma crise econômica, uma crise racial, né? Uma crise de gênero. E então eu achei muito legal, eu amei, e eu acho que essa questão das economias regenerativas, as economias alternativas, elas trazem muito esses questionamentos. O que é progresso? O que é desenvolvimento? Até assim, questionar o próprio desenvolvimento sustentável. Porque a sustentabilidade, gente, a gente tem um tripézinho, né? Hoje a gente vive o sistema degenerativo. É aquele sistema que extrai, produz, joga fora. Extrai, produz, joga fora. E aí ele explora, né? A sustentabilidade, ela é o segundo degrau, mas ela ainda está dentro do sistema, do sistema degenerativo, porque a sustentabilidade sustenta. É como se fosse um carrinho, ele está andando a 200 km por hora, mas ele está indo em direção a um precipício. Ao invés dele ir por um outro caminho, ele só diminui a velocidade dele, né? E aí, por isso que o terceiro caminho, que seria, acho que uma solução, é a regeneração. A regeneração, ela muda o caminho, ela não continua só que mais devagar. Ela não está mais em direção ao precipício, né? Só que para isso a gente precisa justamente de pessoas como a Anne, de pessoas como vocês todos que estão aqui para questionar essas coisas, né? Dentro da gente mesmo. E eu tenho plena certeza que a gente vai conseguir mudar esse caminho. Tenho plena certeza que tem muita gente, assim. Eu agradeço muito vocês todos que estão aqui. E é isso. Ai, gente, as falas de vocês todas, muito, muito maravilhoso. É muito bom trocar, ouvir. Ângela, você quer falar? Quero, não posso deixar de falar. Eu estava aqui pensando durante a fala da Anne, né? Para quem não me conhece, eu sou a sogra da Anne, antes de tudo. Eu sou professora universitária há mais de 30 anos. E como eu aprendo hoje ouvindo Anne? Já tive a oportunidade de conversar diversas vezes com ela, é claro, né? Muitas vezes tocando nesses assuntos, mas é assim uma sensação de que a esperança existe, né? A realidade pode ser mudada, né? Porque uma jovem, na idade dela, já está com essas convicções, com essas reflexões e compartilhando com a gente essas questões todas, de um enaltecimento sem fim, né? A vontade que dá, sinceramente, no fundo do meu coração, é dizer assim, Anne, você tem que falar para uma plateia, você tem que falar para muita gente, né? Mas nós também somos multiplicadores do que acabamos de ouvir, né? E eu não posso deixar de trazer uma reflexão, né, para todos nós aqui, que é o papel da educação diante de todas essas questões que a Anne colocou, né? Qual o papel da educação nessa transição paradigmática? A gente, ao mesmo tempo que a gente tem todo o avanço da tecnologia que nos permite compartilhamento, a gente fala, a gente lê, a gente discute, a gente participa de seminários, congressos, etc., sobre a questão da educação colaborativa, mas a escola ainda está formando o aluno para viver na sua caixinha. A escola ainda está moldando o aluno para aqueles padrões de uma sociedade medieval. Então, até que ponto, né, a educação acompanha essa mudança paradigmática que a gente está vivendo agora
e até que ponto a gente, não só a mim como professora, né, mas a qualquer cidadão, colabora no sentido de ver essa educação realmente em rede, né, essa educação compartilhada, essa educação colaborativa, né? E aí cada um, né, lembra do... Eu não posso deixar de lembrar do Paulo Freire, né, quando ele diz que o indivíduo educado é um indivíduo capaz de modificar a sua própria realidade, o próprio meio que ele vive. Né? É ele partir do local, é ele partir daquilo que lhe é próximo. Né? Então, é eu ter consciência do que eu posso fazer por mim, por quem está do meu lado, por quem está ao meu redor. Quer dizer, eu ia exercendo uma ação de troca, de transformação mesmo, mas a partir da minha própria realidade. Né? Então, o que me faz mais feliz, o que eu posso colaborar nesse sentido, enfim, até você chegar numa questão mais planetária, né? Quer dizer, é partir do local para o planetário, mas também não deixar de partir no que o planeta está exigindo para você ter ações locais. Então, eu acho, assim, cada vez, como quando a Anne falou das caixinhas, né, dos aplicativos ali, a educação está nisso tudo. Né? Você tem que pensar a educação dentro desse contexto de formar criaturas criativas, que pensem todo e que possam incorporar isso para agir enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo para a gente tentar, pelo menos, transformar, se não para mim, no caso, né? Mas para os meus netos, bisnetos, né? Um planeta mais saudável e convivendo com pessoas mais realistas, com pessoas mais felizes, com pessoas mais humanas, né? Mais gente, né? E eu costumo encerrar muitas vezes cursos que eu dou por aí afora com um poema chamado Pessoas São Presentes. E é uma dinâmica muito interessante que a gente faz, porque às vezes você tem até algumas pessoas, né, que levam um presentinho para dar para a professora, né, uma lembrancinha e tal, aí eu venho com esse texto no final e como se diz, desequilibro todo mundo, né? Que é o quê? É você dar para o outro aquilo que você tem de bom. Né? O que você pode dar para o outro, como que você pode presentear o outro, sem ser com coisas materiais, sem eu precisar do dinheiro para a compra, dessa coisa toda. Né? Então, para a Anne, se vocês me permitem, eu dou de presente agora toda a força e todo orgulho que eu sinto por ela estar nos presenteando com ideias e com pensamentos, com reflexões tão humanísticas, né, e tão conscientes. Né? Então, fica aqui meu abraço, eu não quero falar demais, porque eu também já estou me embolando, mas não posso deixar de mandar um beijo para a Anne e agradecer a todos vocês, tá? Beijo, filha. E deixa eu até falar, a Ângela está me acolhendo nesse momento, ó, né? Está me acolhendo num momento difícil, meu marido está no hospital e está me ajudando, né, nesse momento, né, até para poder assistir a Anne também, enfim, gente, estou um pouquinho emocionada aqui, mas sou mãe, né, gente? Isso aí. Isso aí. Beijo, filha. Deixa eu só falar uma coisinha rápida. Ela planta sementinhas. Esses dias eu estava no shopping, eu precisava comprar um tapete para o meu banheiro. E eu já tinha visto o mesmo tapete na Redondeza, no bairro. Aí eu falei, gente, mas por que eu vou comprar aqui e tem um monte de lojinhas fechando, gente? Acho que vocês, quem está aqui no Brasil, está percebendo isso nos bairros, as lojas estão fechando. E eu lembrei daquela lojinha que não entra ninguém, e tinha o mesmo tapetinho. Aí eu falei, gente, vou seguir o conselho de Anne. Eu vou comprar lá naquela loja do bairro para ajudar, né? Fazer a minha parte. É isso aí, gente. Um beijo. Beijo para vocês. Sementinha. Ai, gente, é muita emoção.
Poxa, é... Ai, obrigada a vocês todas por estarem aqui. Essa coisa de eu falar para uma multidão é complicada, eu fico muito nervosa. E com a fala de Ângela, eu lembrei de uma coisa que eu não falei no início, de tão nervosa que eu estava, que é que é só um. Vou só acrescentar, assim, que era uma coisa que eu queria ter falado, essa diferença da sociedade distribuída em rede, né, para a hierárquica, é muito isso, assim, a gente está acostumada com as hierarquias, então, as escolas, né, a hierarquia, quando a gente não está em rede, quando a gente concentra nos modelos hierárquicos, a gente não deixa a nossa forma de vida fluir como gostaria, né? Porque a gente encaixota as coisas. Então, o modelo, as escolas, né, por exemplo, colocam as séries para as crianças, né? Então, você tem que aprender isso nessa série, aquilo naquela outra série. Mas se a criança quer aprender aquilo antes e o outro depois, ela não pode, né? No trabalho também, a gente tem um chefe, a gente tem um cargo, que a gente tem que fazer aquilo, mas se a gente vê uma coisa na empresa que a gente gostaria de mudar, que a gente gostaria de fazer diferente, mas aí já não é mais o teu cargo, não é do teu departamento, você não tem espaço para ir lá fazer aquilo. A coisa não flui, né? Porque a gente está encaixotado. Então, essa coisa de viver de forma mais horizontal possível, mais colaborativa possível, nos permite fluir melhor, né? Nas nossas relações e nos sistemas, nas organizações como um todo, né? Sejam as escolas, as empresas, familiares, né? Sempre que tem um chefe de família, gera aquela relação de medo, aquela coisa que você não vai até onde você iria normalmente, porque tem uma coisa, uma tensão ali. Enfim, só acrescentando isso que eu acho que eu não falei, né? Eu falei, agora vai ver que eu falei, mas eu acho que eu não falei, não. Mas, poxa, muito obrigada. A fala de cada uma de vocês só acrescentou aqui para tudo que eu ia dizer. É impossível dizer tudo. É muito doido que ouvindo vocês, a minha cabeça vai tipo. É muita coisa, né, legal para compartilhar sobre o assunto. Então, obrigada por terem trazido por mim, por terem compartilhado. E eu estou à disposição para quem quiser trocar mais. E esse é um assunto que eu tenho pouca referência, assim, poucas pessoas que eu conheço trabalhando com isso. Então foi muito bom, Prisca, ver que você trabalha com isso. Vamos trocar depois. Eu fico me sentindo meio insegura às vezes, quando eu quero escrever uma coisa, eu fico, ai, mas será que... Aí foi graças a essa amiga minha que falou, amiga, não é mais ou e ou, é e, é isso, é aquilo, pode ser isso e aquilo outro, relaxa, sabe? Tudo isso é uma experiência. Aí eu falei, não, vou relaxar e vou escrever o que eu sinto do assunto, né? Mas a gente fica querendo uma validação, mas de qualquer forma é sempre bom trocar, né? Se eu não tivesse trocado com ela, eu não estaria aqui compartilhando isso com vocês. Então, sempre, quanto mais pessoas querendo trocar, compartilhar suas experiências, e é uma coisa que é da experiência da gente, né? Minha mãe acabou de trazer uma experiência dela, enfim, todo mundo tem suas experiências, porque a gente se relaciona o tempo todo, a gente não consegue viver sozinho, né? A gente se relaciona com o ambiente que a gente está, nossa casa, enfim, e com uns com os outros, e isso é economia, porque a gente depende um dos outros, a gente sozinho não faz nada, né? Então é muito legal quando a gente vira essa chave do que é economia, né? A economia é isso, não é só dinheiro, né? E aí a gente consegue entender também melhor o nosso valor, né? Como eu falei, eu demorei muito para virar essa chave de qual era o meu valor, sabe? De me sentir mal porque eu não fazia dinheiro. E, ao mesmo tempo eu tive que bancar isso, sabe? Na minha casa, na minha família, de cara, não, se eu não preciso, porque claro, quem não quer, né? Quanto mais dinheiro, melhor. Mas se não era uma coisa que era emergência, cara, eu quero experimentar isso aqui agora, sabe? Tá tudo bem eu fazer isso, ninguém, sabe? Então é você bancar, se colocar, e aí os amigos cobrando, a família, e aí, você faz o quê? E aí era frustrante, era um lugar de muita... Eu sei que era um lugar, é um lugar meu de privilégio ter podido fazer isso, eu tenho plena consciência disso, mas cada um na sua realidade também bancar e, cara, não, eu vou nisso aqui, sabe? É isso aqui que eu acredito e fazer aquilo que acredita, né? Seguir o coração, assim, aquilo que faz sentido, sem medo. Eu acho que o medo é o que mais trava a gente, pra gente ser essas coisas todas. Então, sempre que sentir o medo, compartilha, bora queimar os medos, sabe, junto. E tamo aí, gente. Muito obrigada. Coragem, é coragem para poder bancar as próprias decisões dentro desses novos paradigmas, né? E colaborar para a transição. Porque ao fazer isso, a gente está colaborando para essa transição. Tudo que a gente mais quer já está lá logo, né? Que os nossos filhos estejam. Eu realmente acredito que meus filhos vão estar lá, que meus netos vão estar lá já.
Então, o que eu posso fazer hoje para isso? E eu sinto que ter batido o martelo de que não, eu quero ter essa experiência de trabalhar como voluntária por um tempo, de viver essa resistência, foi um movimento desse. Por exemplo, como tantas outras que eu também faço, assim, mas é só porque eu já falei disso para vocês, então só usando esse exemplo de novo. Eu não quero desligar com vocês, mas daqui a pouco eu já tenho outro painel, outra roda, né? Então, vamos lá. Gratidão, Anne. Foi a primeira palestra, mas foi perfeita, foi incrível. Nossa, essa fala foi perfeita. Alice quer falar, eu acho. Quer falar, Maria Alice? Um pouquinho, né? Eu adorei. E hoje eu recebi um vídeo de uma Anne, que ela é catadora de lixo em São Paulo, e ela fez um Instagram dela falando como que era a vida dos catadores e qual que era a mágica do trabalho dela, né? A importância, né, dentro dessa sustentabilidade, o trabalho de um catador, de mexer nos lixos e fazer aquele lixo e vender, viver da venda daquele lixo, e não só um trabalho ambiental e sustentável, mas um trabalho digno e que deveria ser muito melhor reconhecido, né? E pela foto da Agatha velejando, ela falou, você tem que falar com a Anne. Eu não sei se você é a Anne que veleja. Você é a Anne que veleja. Então, assim, eu já sou sua fã, né? Antes de ter te ouvido, fazendo a inscrição dessa jornada maravilhosa, participando dessa abundância que é, né, realizar o sonho de uma mulher e ao longo do caminho a gente se deparar com tantas mulheres incríveis e encher, né, a nossa vida de inspiração e de conhecimento, né? Porque, na verdade, é um compartilhamento, né? Muito maravilhoso e refleti muitas coisas. Eu fiz o curso de permacultura, eu também amo casa em árvores, já fiz algumas com alguns amigos, acompanhava aquele programa de TV de casa em árvore, que aquele cara chega em vários lugares e faz umas casas incríveis, né? A galera paga, assim, uma grana para um desafio de casa em árvore. É apaixonante. E esse curso Gaia é incrível. Não sei se você fez na escola, que era a Escola da Ponte da 115 Norte, em Brasília. Não sei se foi em Brasília, mas também tem no Rio. Pois bem, aqui na Paraíba eu tive contato com o pessoal que fez esse curso Gaia, e lá em Brasília também o meu mestre acupunturista também tinha largado tudo, e até de atender no consultório para ir viver esse sonho, né? Então, é extremamente possível. Eu sou das que acreditam, sim, nessa mudança. Em Brasília, eu me mudei para Paraíba há pouco, cheguei a atender a Paulinha com acupuntura na casa dela, quase soprei a Paulinha, e vejo Paulinha tão abundante, e uma roda tão bonita, né? Não poderia ser diferente. Então, eu sou das que acreditam nessa mudança, eu acredito no sonho, eu acho que se sonhar é possível realizar, e juntas somos mais fortes. Vou te acompanhar daqui para frente nas redes, né? Você está aí longe, mas está perto. Amei a sua fala, amei a fala das pessoas, da Mica, da Suzana, acompanhei todas. É muito emocionante estar em roda. Sucesso a todas, parabéns por essa iniciativa. Estou ansiosa também para ver a Ju, que é a próxima, e avante. Que você realize tudo aí e a gente realize tudo aqui. E falar para a Ângela e para sua mãe que realmente você é maravilhosa, é um orgulho que transborda, e força, viu? Força para o seu marido, força para você, e que tá tudo certo, tá tudo como deveria estar, e a gente que é essa máquina que move e que é capaz de fazer essa ação é transformadora e vai ter resultados exponenciais. Um axé aqui da Paraíba para vocês, e muito satisfeita em ouvi-la. Muito obrigada. Ai, gente, obrigada. Eu só agradeço. Muita emoção. Desculpa o nervosismo do início, mas faz parte. E é isso. Muito feliz com essa troca, muito mesmo. É parte do meu sonho
botar mais tudo isso no mundo. Eu agradeço muito a Agatha, que está sempre me puxando, né? Me instigando. Eu tenho vontade de matar ela. Falando, não acredito que você me botou para fazer isso. Aí depois eu fico, Agatha, muito obrigada, Agatha. Nossa, muito obrigada. Eu queria tanto fazer isso, não tinha coragem, sabe? Então, eu acho que esse evento é muito isso. São muitas mulheres trazendo seus conhecimentos. Umas como eu, com medo. Eu botei música, gente? O que aconteceu? Apareceu uma música aqui para vocês também? Não. Ah. Enfim, é isso, gente. Projetos que estão saindo da gaveta, mulheres tendo coragem de fazer seus projetos acontecerem nesse evento. E vamos lá para o painel, para a roda da Ju. Bora Muito lá. obrigada, gente. Agora, 3h30, a gente vai ter a Ju com Organizando a Vida. 5h30, a gente vai estar a Essi falando da polaridade de Gaia, da energia Yin e Yang, como se equilibram aqui no planeta. Também trazendo um pouco para a gente de dança circular sagrada. De noite, a gente está em aquele momento com a Débora e com a Fernanda. E amanhã, 8 da manhã, yoga. Então, é isso. Muito poderoso esse encontro. Até já, meninas!